O problema das pessoas nas igrejas é a interpretação da Bíblia, irmão. E os líderes religiosos não vão fazer nenhuma questão de ajudar o povo quanto a isso. Está lá, Antigo Testamento e Novo Testamento. Primeiro que Antigo e Novo Testamento não se aplicam a uma divisão de livros, mas fizeram com que entendessem dessa forma. Aí o povo pensa, o Antigo Testamento acaba em Malaquias, o Novo Testamento começa em Mateus. Não tem nada a ver. Novo Testamento, Nova Aliança, Novo Pacto, não tem nada a ver com divisão de livros. Já começa aí que eles não sabem a diferença. E os líderes também não explicam. Tá? E por não saberem a diferença, tudo que eles veem na Bíblia, eles acreditam que seja uma mensagem de Deus para a atualidade, para ser aplicada na vida deles. E aí vem a confusão. E os líderes religiosos tiveram a sacada. E se eu pegar esses textos aqui e falar para as pessoas que elas devem praticar? E aí que vieram as regras, vieram as contribuições, vieram as manipulações. Tudo veio da interpretação errada da Bíblia. Para você arranjar inimigos em alguns meios evangélicos, você não precisa fazer nada de errado. Basta você pensar. Você pensou, você opinou, pronto. Arranjou gente detestando você. Tá? Tem uma senhora, por exemplo, até hoje, que me detesta porque um dia ela me viu de shorts. Segundo ela, quem prega o evangelho tem que andar só de calça comprida e se usar shorts vai estar desonrando a Deus, vai estar entristecendo o Espírito Santo. Até hoje não olha na minha cara, tá? E vive fofocando a meu respeito, dizendo que eu sou um herege, dizendo que eu sou um carnal. Tá? Então, o que eu falo para você? Você está no meio evangélico, busque pelo menos, já que você gosta de frequentar, busque pelo menos um lugar que tenha um pouco de bom senso, porque tem lugar que vai querer interferir no seu cabelo, vai querer interferir no seu matrimônio, vai querer interferir na sua roupa, vai querer saber para onde você vai viajar, vai querer que você peça permissão para ir viajar, tá? Vão querer controlar a sua vida. E no dia que você dizer não, pronto, você arranjou gente para te detestar de graça. 3 mentiras que os pastores e outros líderes religiosos, como apóstolos, bispos, anciãos, falam na igreja para o povo. Primeiro, o que é culto, depois o que é batismo e depois o que é ceia. Culto, eles dizem que são aquelas 2 horas que as pessoas passam no templo, e não é. Segundo o evangelho, o culto é a vida. Tá? É na vida que a gente mostra o serviço a Deus. E como eu sirvo a Deus, não é levantando um tijolo de igreja, não. Tá? O único jeito de servir a Deus é no próximo. Tá? O que é batismo, eles geralmente vão dizer que a única forma de você se aproximar de Deus é pelo batismo da água. Tá? Sem esse, você não consegue ir para o céu. Erram, porque o verdadeiro batismo, tá, é o de Romanos capítulo 6. Mas o pessoal que está se batizando na água aí vai ser condenado? Não. Deus não é esse carrasco. Tá? O que eles poderiam dizer é que esse batismo na água é apenas simbólico, tá? Ele não tem valor salvífico, mas é uma guerra de batismos que existe em muitas denominações, tá? A terceira coisa é a ceia, porque muitos dizem que a ceia ela é obrigatória para a comunhão com Deus. Que tipo de ceia? Um pedacinho de pão com um pouquinho de suco ou vinho, tá? Na verdade, a ceia verdadeira, tá, é toda a refeição onde existe partilha em amor. Pode ser na casa da pessoa. Não tem a necessidade de um padre, de um bispo, de um ancião, de um pastor ficar orando para que aqueles elementos sejam sagrados. São falácias que existem em muitos e muitos templos religiosos, mas ainda há quem fale a verdade. Qual que é a igreja de Jesus? A gente consegue saber? Consegue. A igreja de Jesus, primeiro, não é uma instituição formada de pedras. A igreja de Jesus é formada por gente do amor. Gente cuja bandeira na vida é o amor. Não é gente perfeita, mas é gente que não odeia. Tá? E são pessoas que, fora ou dentro das denominações, dentro das igrejas, dentro das religiões, têm como virtude recorrente no seu dia a dia a amabilidade, a paciência, tá? O serviço ao próximo. Como eu disse, não são perfeitos,
Para ser igreja de Jesus, não precisa nem mesmo estar em uma igreja de pedras. Mas quando você fala isso para um líder religioso, ele começa a olhar com cara feia para você. Porque uma vez que as pessoas começam a descobrir essas verdades e começam a frequentar menos, isso significa a perda ou a diminuição no lucro, tá? É claro, tudo tem exceção, existem mentores hoje, líderes, tá? Que não são assim, mas não estão tão fáceis de achar. Você tem que procurar muito para encontrar. Não. Quem não está casado no papel não está em pecado. Isso é outra conversa religiosa. Tá? No passado, por exemplo, evitar filho era pecado. Tá? Ter rádio em casa já foi pecado. Ir para a igreja, tá? Com determinados tipos de roupa era pecado. Tá? Então, por exemplo, tinha o figurino para entrar no templo. Se entrasse trajando, tá? Qualquer outra coisa era considerado uma pessoa pecadora. Então escute, ainda falando sobre casamento. O casamento para Deus é reciprocidade, amor, respeito, tá? Cederem naquilo que precisa cederem, se ajudarem, não darem-se ao ódio nem a traições. Isso é casamento. Tá? O primeiro casamento aqui no Brasil, por exemplo, foi realizado em 1890. Quer dizer que antes disso todo mundo estava em pecado diante de Deus, né? Então essa galera, mas religioso fanático não ama, religioso fanático manda. Ele quer mandar na vida das pessoas. Então, quer ver como é o amor do religioso fanático? Vai ler os comentários que eles postam nos meus vídeos, só porque eu penso diferente deles. Aí você vai ver como é o amor dessa galera, tá? E o pior, usando o nome de Deus, tá? Desejam todo tipo de mal, e isso em nome de Deus, citando páginas das Escrituras, né? Mas não estão pautados com Cristo, tá? Então, o religioso fanático, ele procura qualquer outra coisa para se alinhar, menos com o verdadeiro amor que Cristo ensinou. Eles pegam passagens, né? Textos isolados aí, e eles encontram amparo nesses textos, só não encontram amparo no verdadeiro ensino de Cristo. Então, qualquer forma de fanatismo, de extremismo, seja ele religioso, seja ele político, tá? É uma doença. Impede as pessoas de raciocinarem, e uma vez que a pessoa é tomada por esse fanatismo, eles querem também impedir que outros pensem, tá? Eles não querem que ninguém se desembeste. Para essas pessoas, quanto mais gente alienada, melhor. Eu vi muitas pregações sobre o céu, onde pastores diziam que lá as pessoas iriam ficar cantando o tempo inteiro, né? De forma que tem gente que, depois de ouvir tantas vezes isso, não quer ir para lá por tédio, né? Porque reduziram o que Jesus fala e o que as Escrituras dizem sobre o céu a algo que se parece com um coral interminável, tá? Entretanto, não é assim que o céu nos é apresentado. Primeiro, o céu não é um lugar, o céu é um estado. Segundo, o céu é eterno, e o que é apresentado para a gente sobre o céu se parece com vida abundante. Jesus associa o céu à vida eterna, não a um lugar, né? Então é um estado. Tem uma certa hora que Jesus disse: eu e o Pai viremos a ele e faremos morada, ou seja, é um estado de eternidade em habitação com Deus. Agora, é indizível, é inimaginável, assim como o apóstolo Paulo falou. As coisas que não chegaram ao coração, à mente do homem, são as coisas que Deus tem preparado. Tá? Isso tem a ver com aquilo que a gente chama de céu, né? E Jesus disse mais usando a palavra vida eterna. Tá? Então é magnífico, inimaginável. Tá? Casal amaziado pode participar da Santa Ceia? Sim, pode. Mas vamos corrigir 2 equívocos aqui. O primeiro equívoco é acreditar que o casal amaziado não seja tão casado quanto aquele que é casado no papel. Entenda, o casamento no cartório aconteceu pela primeira vez aqui no Brasil em 1890. Antes disso, o que efetivava o casamento era a vida do casal na sociedade,
sendo acompanhada por testemunhas, pessoas que estavam sempre ali vendo que eram de fato um casal e que construíram uma família, tá? Haviam aqueles que participavam de uma cerimônia religiosa, outros não, tá? Entretanto, para Deus, o casamento nunca foi um papel assinado, ok? Segunda coisa, não existe Santa Ceia. Esse nome foi atribuído ao longo dos anos pela religiosidade, ok? No Evangelho está só ceia. Ceia é qualquer refeição onde haja partilha com amor, tá? Ah, mas Jesus disse fazer isso em memória de mim. Jesus não mandou repetir o ritual. Jesus pediu para que se repetisse o ato de partilhar, esse espírito de repartir, ok? Nada de cerimônia. Ah, mas Jesus disse que tem que fazer. Porque Jesus fez, ele fazia. Não, entenda, o que Jesus fazia era a Páscoa. Tá? A cerimônia que Jesus participava era da Páscoa. Uma vez ao ano, todo judeu fazia isso. Jesus era judeu, nós não somos. Ok? A Páscoa era uma festa que durava 8 dias. E ela tinha, sim, algumas cerimônias, alguns rituais, tá? Algumas regras vindas do Antigo Testamento. Mas, para a igreja, a Páscoa não é um ritual. Para a igreja, a Páscoa é o próprio Cristo. A pessoa chega e diz, minha mãe era uma pessoa maravilhosa, mas que pena que eu não vou ver ela no céu, né? Porque ela não era crente, ela não aceitou Jesus. Então, olha o nível de angústia que essas informações trazem para a mente de pessoas que frequentam esses lugares. É importantíssimo você saber que Jesus não está limitado a informações teóricas para amar e para salvar, ok? E se alguém expressou amor neste mundo, provavelmente todas as pessoas que expressaram amor neste mundo, um bom pai, uma boa mãe, só fez isso porque no seu íntimo ouviram a voz de Deus. A Bíblia diz, quem ama é nascido de Deus, né? Então, muitas pessoas hoje estão condicionando a graça de Jesus a uma informação dada por evangélicos. Então, os evangélicos, as igrejas, são as detentoras das informações que salvam. Ô, meu irmão, aí você está tentando colocar Jesus e a graça de Jesus dentro de uma caixinha. Jesus não está preso nisso não, tá? Vamos ter surpresas gigantescas na eternidade. De gente que não era de igreja, mas está salva eternamente por Cristo. Não se iluda com profecia, não se iluda com revelação, tá? Ah, mas deu certo o que aquele pregador falou. Muita coisa óbvia falada na hora que você está emocionada, muita coisa óbvia falada na hora que você está com problema, faz parecer que está tendo sentido. E os chamados profetas, apóstolos, tá? Os mestres de cerimônia do meio evangélico que se utilizam da emoção do povo para fazer ibope, gostam de ver uma pessoa chorando, tá? E sempre tem uma mensagem supostamente divina para passar para a pessoa. Geralmente é uma macumba que fizeram e Deus está quebrando, tá? Geralmente é uma enfermidade que Deus está curando. Repare, Deus pode fazer tudo sem a necessidade de um suposto profeta ou o jogo de emoção promovido pela denominação. Se Deus depender de um lugar e de uma pessoa e da emoção para fazer as coisas acontecerem na vida de alguém, então ele deixa de ser Deus. Porque Deus não está condicionado, tá? Então é triste ver hoje muita gente sendo levado, sendo conduzido, sendo enganado, tá? Por lugares onde é promovido a tal da profecia, o emocionalismo, tá? Gente que está lá com o coração sincero, chorando, mas que é vítima de mensagens óbvias e supostas quebras de maldição. Ah, mas o irmão da igreja falou que quem não está casado no papel está debaixo de maldição e está no pecado de fornicação. Bom, o irmão que te falou isso não sabe de nada, não sabe nem o que está falando, tá? Primeiro, você não está debaixo de maldição. E segundo, o pecado de fornicação não tem nada a ver com estar casado sem ter um papel do cartório, tá? Fornicação vem de uma palavra fornis, era um arco que tinha no mundo antigo onde as pessoas ficavam oferecendo sexo sem compromisso, tá? Promiscuamente. E o casal que está sem o papel não está por aí, não vive por aí, né, oferecendo sexo sem compromisso. A não ser que seja um casal promíscuo, mas o problema é outra coisa. Tá? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra.
As pessoas que dizem que casal, só porque não tem um papel no cartório, estão no pecado e estão debaixo de maldição, estão, na verdade, consciente ou inconscientemente, porque tem gente que é ignorante, né? Não sabe que estão produzindo isso. Mas estão produzindo exclusão, né? Estão excluindo pessoas de seu grupo só porque não se enquadram, tá, nos seus padrões, nas suas regras. Tá? Então, isso é típico da religião, mas não é típico do amor de Deus. Quem ama, tá, quem entendeu o amor que Jesus ensina, jamais vai falar isso para um casal. O Deus da religião não parece um pai, parece um carrasco. No mundo gospel, eu vivi neste ambiente desde criança. Eu via que tinha muita gente para condenar. Olha, Deus vai castigar, Deus vai pesar a mão, hein? E era mais ou menos assim. Se alguém bebesse uma cerveja, se alguém cortasse a ponta do cabelo, porque também não podia, se alguém assistisse televisão, porque também não podia, tinha sempre aqueles obreiros e aquelas obreiras que supostamente trabalhavam para Deus, que na verdade iam na casa das pessoas para ver o que as pessoas estavam fazendo e depois correr lá e contar para o pastor. Aí o pastor dava disciplina. A pessoa ficava de banco, perdia a liberdade na igreja, não podia cantar, não podia pregar, não podia fazer mais nada. Então, a ideia de um Deus amoroso passava longe. Era o Deus de condenação, era o Deus de castigo, né? Parecido com um carrasco que fica o tempo inteiro aí esperando você escorregar para te jogar um mal, uma praga. E esse não é o Deus do Evangelho, esse é o Deus da religião. O Deus apresentado por Cristo no Evangelho é amor, é perdão, é misericórdia, é graça, tá? E em nada se parece com aquilo que é pregado em muitas denominações até hoje, tá? Talvez não tenha essas coisas mais bizarras que eu contei, mas ainda até hoje você encontra denominação que pede que o povo preste contas do que faz ou deixa de fazer ao líder. Dizem que há uma cobertura espiritual, que a proteção de Deus na vida da pessoa vem através do líder. É tudo falácia, tudo mentira. Jesus ensina a gente a perdoar 70 vezes 7 ao dia a mesma pessoa. Isso dá 490 vezes, né? Mas repare que é um número simbólico, ou seja, todas as vezes que for necessário. Aí vem o religioso e diz o seguinte, olha, Jesus é amor, hein? Mas aqueles que não aceitarem Jesus vão para o inferno e vão ficar sendo torturados lá a vida toda. Então, o Jesus que eles pregam, que é amor e que ensina o perdão, não perdoa. E ainda fica torturando pessoas. Olha como é desconexo a mensagem da maioria dos religiosos, tá? Se Deus é amor, é porque é amor e é perdão, tá? Então não tem essa ideia de tortura, tá? Na graça de Jesus. Tem na mente dos religiosos, tá? E aí colocaram a palavra inferno lá como se Jesus tivesse dito sobre o inferno, tá? Mas não é, porque essa palavra veio a existir dentro da Bíblia depois do século IV.